Bom dia a todas e todos. Dando continuidade ao nosso seminário, vamos agora com a primeira mesa do dia 24, com a nossa querida Simone Schreiber. Espero que eu tenha pronunciado o sobrenome correto, Simone. Graduada em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, mestra em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em Direito Público pela UERJ. É professora associada de Direito Processual Penal da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Querida Simone, fique à vontade com a palavra. Bom, será que está ligado aqui? Tá. Isso, tá. Eu agradeço muito o convite do Instituto Joaquim Herrera Flores e da UPO para participar desse seminário tão importante. Cumprimento todas e todas, sem distinguir pessoas, para que possamos economizar o tempo. E vou ler meu texto para ser disciplinada com o horário. Bom, a pergunta é de que forma o novo contexto neoconservador compromete as conquistas em termos de justiça transicional. A expressão justiça de transição é reconhecida no mundo inteiro como uma série de esforços e práticas adotadas pela sociedade civil e por instituições governamentais, a fim de garantir, a partir da revelação de fatos que envolveram graves violações aos direitos humanos em determinado período histórico, a reparação das vítimas, a responsabilização dos agressores e a promoção de políticas de reconciliação. Tudo isso com a finalidade de evitar não só a reprodução idêntica de períodos passados, mas a permanência e repetição das políticas de Estado violadoras de direitos humanos com novas roupagens e contornos. Como ensina José Carlos Moreira da Silva Filho, nosso Zeca Moreira, os mecanismos que integram a justiça transicional atuam em 4 frentes: a busca pela verdade e pela memória, a reforma das instituições, a reparação às vítimas e a responsabilização dos crimes cometidos com a violação dos direitos humanos. O autor destaca, ademais, que no enfrentamento do legado autoritário não há percurso certo ou errado, pois cada país possui suas peculiaridades que necessariamente resultarão em uma postura própria diante da necessidade de se optar pelos meios que serão utilizados para tal fim. Desde o fim da ditadura civil-militar, o Brasil adotou diversas iniciativas relacionadas ao resgate da memória e à reparação civil de danos causados às vítimas. Nesse sentido, temos a criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, criada pela Lei 9.140 de 95. A Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, criada pela Medida Provisória 2151 de 2001 e depois convertida na Lei 10.559 de 2002. A Comissão Nacional da Verdade, constituída pela Lei 12.528 no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, no governo Dilma Rousseff. Contudo, a responsabilização criminal dos agentes da ditadura, perpetradores de crime de tortura, homicídio, desaparecimento forçado, dentre outras violações contra a população civil, não se viabilizou em decorrência principalmente da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 153, proposta pela OAB, sob a presidência de César Brito, nosso aqui companheiro de mesa, em que se afirmou a constitucionalidade da Lei de Anistia, Lei 6683 de 79, dando-lhe uma interpretação ampla para considerar anistiados todos os crimes praticados pelas forças de repressão durante a ditadura, ao argumento de que tal lei foi resultado de um acordo que envolveu as duas partes na disputa em um esforço de pacificação e superação que viabilizou a abertura política, acordo que não poderia ser questionado ou revisto. Desse acórdão, proferido em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, foram opostos embargos de declaração pela OAB, até hoje não apreciados.
o lapso de 13 anos sem que tenham sido julgados esses embargos de declaração é absolutamente simbólico, sintomático, evidenciando o entrave político para o enfrentamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, após esse julgamento, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia, que foi julgado em 2010, e no caso Herzog, cujo acórdão foi proferido pela Corte Interamericana em 2018. Transcrevo aqui trecho da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund, cujos fundamentos foram reiterados no caso Herzog. Diz a Corte Interamericana: a Corte Interamericana considera que a forma na qual foi interpretada e aplicada a lei de anistia aprovada pelo Brasil afetou o dever internacional do Estado de investigar e punir as graves violações de direitos humanos, ao impedir que os familiares das vítimas, no presente caso, fossem ouvidos por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, e violou o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 do mesmo instrumento, precisamente pela falta de investigação, persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos, descumprindo também o artigo 1.1 da Convenção. Adicionalmente, ao aplicar a lei de anistia, impedindo a investigação dos fatos e a identificação, julgamento e eventual sanção dos possíveis responsáveis por violações continuadas e permanentes, como os desaparecimentos forçados, o Estado descumpriu sua obrigação de adequar seu direito interno, consagrada no artigo 2 da Convenção Americana. Além da pendência do julgamento dos embargos de declaração da ADPF 153, que já dura 13 anos, como eu já afirmei, foi ajuizada a ADPF 320 pelo PSOL, em 15 de maio de 2014, em que postula que o Supremo Tribunal Federal exerça o controle de convencionalidade da lei de anistia, considerando a deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, e declara que a lei de anistia não se aplica aos crimes de graves violações de direitos humanos cometidos por agentes públicos, militares e civis contra pessoas que, de modo efetivo ou suposto, praticaram crimes políticos e, de modo especial, que tal lei não se aplica aos autores de crimes continuados ou permanentes, tendo em vista que os efeitos desse diploma legal, a lei de anistia, expiraram em 15 de agosto de 79. A ADPF 320 foi apensada a essa ADPF 153 por determinação do ministro Luiz Fux no ano de 2014, estando também pendente de julgamento até hoje. O argumento da inconvencionalidade da lei de anistia, e aí já registrando o nosso julgamento do caso Enes Etienne, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi, então, acolhido pelo nosso tribunal, tendo sido recebida a denúncia contra Antônio Vaneir Pinheiro Lima pelos crimes de sequestro qualificado e estupro contra Enes Etienne na Casa da Morte em Petrópolis. O tribunal determinou o recebimento da denúncia, o juiz de primeiro grau absolveu sumariamente o réu, o tribunal reformou a decisão de absolvição sumária e determinou o prosseguimento da instrução. A defesa interpôs um recurso extraordinário desse acórdão, ora na vice-presidência do Tribunal Regional Federal para juízo de admissibilidade. Então, a questão tende a ser remetida em breve para o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário interposto da decisão do meu tribunal, no caso Enes Etienne. Então, nós afirmamos a inconvencionalidade da lei de anistia. Então, não desrespeitamos a decisão do Supremo sobre constitucionalidade, mas analisamos sob outro enfoque. Nesse sentido, sem dúvida, a passagem do tempo dificulta a responsabilização criminal dos perpetradores pelos crimes praticados durante o regime de exceção,
Ainda que as teses jurídicas da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e da não aplicação da lei de anistia a tais crimes acabem prevalecendo, o transcurso do tempo dificulta enormemente a reconstituição dos fatos, especialmente diante do óbito das testemunhas e vítimas. Muito embora a farta documentação desses fatos, realizada pelas comissões de reparação já referidas e também pelo Grupo de Trabalho de Justiça de Transição do Ministério Público Federal, sirva de substrato probatório para tais processos judiciais, sobretudo o óbito dos agentes que figuram como réus, impede, evidentemente, sua responsabilização criminal. Nesse sentido, é relevante refletir sobre a dificuldade identificada no Brasil de reforma das instituições herdadas do período autoritário e a consequente perpetuação da cultura de violação dos direitos humanos pelo Estado brasileiro. Como registrado acima, um dos eixos dos processos da justiça transicional é a reforma das instituições herdadas da ditadura, que perpetuam práticas autoritárias. Quero tratar aqui da ampliação verificada na competência da Justiça Militar por leis aprovadas no ano de 2004, Lei Complementar 117, e 2010, Lei Complementar 136. A competência da Justiça Militar foi ampliada para julgar crimes cometidos pelos militares na função de garantia de lei e ordem. Atribuição pertinente à segurança pública. Tais atribuições não se classificam como atividades militares típicas, pois a segurança pública é cometida às polícias, na forma do artigo 144 da Constituição Federal, e não às Forças Armadas. A Constituição de 88 não extinguiu a Justiça Militar, o que se pode explicar do processo de transição democrática negociada e pelo intenso lobby realizado pelas Forças Armadas no processo constituinte. Sua composição é majoritariamente de oficiais militares da ativa, dos quais sequer é exigido notório saber jurídico. É uma justiça corporativa, cuja competência deve ser interpretada restritivamente em um ambiente democrático. As leis complementares acima referidas alteraram a Lei Complementar 97 e 99 para estabelecer que o emprego das Forças Armadas na garantia de lei e ordem, portanto, em operações policiais em tempos de paz, passa a ser considerado atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal. O que se fez foi atribuir à Justiça Militar a competência para julgar eventuais crimes praticados por integrantes das Forças Armadas contra civis nas operações de garantia de lei e ordem. Claramente, tal dificulta a punição de crimes cometidos contra a população civil em tais incursões. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 5.032 de 2013, em 2013, postulando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97, com redação dada pelas leis complementares que eu já referi, no sentido de atribuir à Justiça Militar da União competência para o julgamento dos crimes cometidos por militares no exercício de funções atípicas. Em petição de ingresso como amicus curiae nessa ADI, a ONG Conectas Direitos Humanos faz consistente análise não só da inconstitucionalidade da ampliação indevida da competência da Justiça Militar, mas também da sua inconvencionalidade, citando o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que se afirmou que em um Estado democrático de direito, a jurisdição penal militar deve ter um alcance restrito e excepcional e se destinar à proteção de interesses jurídicos especiais ligados às funções próprias das forças militares, caso Rosendo Radilha contra Estados Unidos mexicanos, e nesse memorial da Conectas, que está disponível no site do Supremo Tribunal Federal, apensado a essa ADI, há vários outros casos citados em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma a necessidade de restrição da competência das justiças militares. A Conectas aponta os casos paradigmáticos do fuzilamento do músico Evaldo Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, bem como o caso da chacina do Salgueiro, ocorrido em contexto de operação de garantia da lei e ordem em 2017, em que 11 pessoas foram mortas no complexo do Salgueiro, não tendo sido os fatos adequadamente apurados no âmbito da Justiça Militar. E aqui, apesar do tempo curto, eu vou ler o trecho do memorial, que é muito...
que ilustra bem do que a gente está tratando aqui. No dia 11 de novembro de 2017, atiradores abriram fogo contra ao menos 11 pessoas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. 8 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida naquele dia da operação conjunta entre a Polícia Civil e o Exército, que já atuava sob um decreto de garantia de lei e ordem, desde julho. Quase que imediatamente vieram à tona relatos de testemunhas e sobreviventes que indicavam possível envolvimento de forças especiais do Exército nas mortes. Todos coincidiram em dizer que os tiros haviam partido da mata, onde homens com capacetes pretos e armas com mira laser se escondiam. 2 inquéritos foram abertos, um pelo Ministério Público do Estado do Rio e outro pelo militar para apurar o ocorrido. Os 2 acabaram arquivados. As investigações foram acompanhadas de perto pela Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, que entrevistou testemunhas, apresentou evidências da participação do Exército na chacina e denunciou o Comando Militar do Leste, que o Comando Militar do Leste impediu que soldados fossem ouvidos como testemunhas pelo Ministério Público do Rio. Sabe-se que, depois da denúncia, o Ministério Público Militar enviou uma cópia dos depoimentos dos soldados, enquanto que o MP do Rio fez o mesmo com o relato de policiais e civis. Não está claro se chegou a ouvir diretamente os oficiais do Exército. Então, na verdade, o que a Conectas aponta aqui? O não funcionamento adequado das instituições em uma democracia para punir graves crimes contra os direitos humanos, que ocorre ainda hoje. A de 5.032, ajuizada em 2013, também não teve seu julgamento concluído. Estava sendo julgada em plenário virtual, com 5 votos lançados pela improcedência da ADI, ou seja, afirmando a constitucionalidade da ampliação da competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos pelos militares em atividades pertinentes à segurança pública. Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux votando a favor da ampliação da competência da Justiça Militar, com 2 votos divergentes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, quando houve um pedido de destaque do ministro Lewandowski para o plenário físico, tendo ocorrido a suspensão do julgamento em março de 2023. Então, temos aqui também uma ação ajuizada em 2013, que até o momento não foi julgada. Vê-se aqui e também que sinaliza para um julgamento a favor da ampliação da competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Então, para julgar militares em crimes cometidos contra civis em operações atípicas. Vê-se aqui que a superação das práticas violadoras de direitos humanos contra a população civil pelos agentes do Estado, incluindo militares e polícias, depende de reformas de instituições herdadas do período autoritário, o que tem se mostrado bastante difícil no Brasil. Diante da experiência recente da eleição de Jair Bolsonaro, que adotou discursos de negação do golpe e da ditadura, bem como de elogio e homenagens aos agentes de repressão, tendo ainda atuado para desarticular órgãos públicos incumbidos da defesa dos direitos humanos, como a própria Comissão de Anistia, é fundamental que os atores do campo democrático estabeleçam estratégias para enfrentar as permanências autoritárias. A reforma das instituições, herdadas do período autoritário, é necessária para que se possa construir bases duradouras para a consolidação da democracia brasileira. Nesse sentido, as ações que integram a justiça de transição devem ser desenvolvidas nos 4 eixos antes apontados: resgate da memória, responsabilização dos agentes do Estado perpetradores de crimes contra a população civil, reparação ampla dos danos causados às vítimas, e não apenas pecuniária, e reforma das instituições. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada. 17 minutos. Muito obrigada, Simone. Nossa querida Simone trouxe aqui as normas brasileiras que versam sobre o assunto, as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, as ADPFs e a inconvencionalidade da lei de anistia. Então, abrimos a mesa lindamente com essas informações relacionadas ao Brasil e sobre o assunto. E agora eu queria passar a palavra para o nosso querido companheiro, colega, Hugo Cavalcante Melo Filho, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, juiz titular da 12ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região do Recife, se encontra em Recife, professor adjunto de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Pernambuco. Hugo, fique à vontade.
à vontade, mais ou menos 10 minutos. Buenos dias a todas e a todos. Saludo meus companheiros de mesa. Agradeço a los organizadores del evento, en las personas de Carol Prone y Prudente Melo, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en este magnífico encuentro. Mi presentación se centrará en cómo se comprometen los logros en términos de justicia transicional en el ámbito de los derechos laborales, basada en los siguientes supuestos. 1. Los derechos laborales son derechos humanos, tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la decisión del caso Ricardo Baena y otros versus Panamá de 2001. 2. Los derechos humanos laborales se ven inevitablemente afectados por experiencias autoritarias dictatoriales. 3. Se impone el intento de superar esta realidad en la búsqueda de justicia en la transición hacia un momento democrático. A partir de ahí intentaré responder de qué manera el nuevo contexto neoconservador compromete las conquistas en términos de justicia transicional, específicamente en el ámbito de los derechos humanos laborales. El derecho de trabajo, producido en el marco de la institucionalidad burguesa, constituye un instrumento de dominación de clase, un verdadero sello estatal para la explotación del trabajo por el capital, en la medida en que garantiza la apropiación de la plusvalía por parte del capitalista. Por otro lado, por su carácter interveniente en el ámbito de la autonomía de la voluntad, impone límites a esta explotación. Este límite consiste en la búsqueda permanente de establecer parámetros civilizatorios en la relación naturalmente desequilibrada entre capital y trabajo, que se da con mayor o menor eficacia en cada momento histórico y en cada lugar. Así, resulta pertinente evaluar el comportamiento del derecho laboral en momentos marcados por violaciones y abusos a los derechos humanos a gran escala, y como corolario, el intento de superar esta realidad, guiados por la búsqueda de justicia en la transición hacia un momento democrático. El golpe cívico-militar de 1964 en Brasil representó la resistencia capitalista a las posibilidades de reformas y avances sociales. A través de la violencia, los sectores reaccionarios actuaron con detenciones de dirigentes sindicales, torturas, asesinatos, expulsión de políticos de izquierda del país e intervención en los sindicatos. Para mantener la política de compresión salarial, se publicó la ley antihuelga en 1964, que prohibía las huelgas en los servicios públicos, las empresas estatales y los servicios esenciales. La estabilidad jurídica de los trabajadores, después de 10 años de trabajo en la misma empresa, en la práctica fue extinguida y reemplazada por el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio, creado en 1966, que fomentó la rotación de la fuerza laboral y representó la primera medida de flexibilidad en la legislación laboral brasileña. A esto se suma la reducción de la edad mínima para trabajar de 14 a 12 años, la posibilidad de destitución de empleados por razones de interés para la seguridad nacional, entre otros cambios. La transición negociada a la democracia, que comenzó en finales de los años 1970 y concluyó con la promulgación de la Constitución de 1988, incluyó el intento de buscar superar la dura realidad producida por la dictadura en materia laboral. En efecto, la Constitución de 1988 prescribió plena libertad de sindicalización y de huelga, incluso para los servidores públicos, y en el ámbito individual, elevó el nivel de protección con la igualdad entre trabajadores urbanos y rurales, la prohibición de la regresividad social, la garantía contra el despido arbitrario o injusto, derecho al seguro de desempleo, reducción de la jornada semanal de trabajo, prohibición de discriminación, protección del trabajo de las mujeres y de los menores,
elevación de la edad mínima para trabajar a 16 años, entre otros derechos. Tales cambios en el ámbito constitucional corresponderán a procesos y mecanismos a través de los cuales la sociedad brasileña buscó superar el legado de violación de los derechos humanos laborales desde la perspectiva de la justicia de transición. Es cierto que tales cambios no lograron promover una reparación integral por las violaciones de derechos humanos laborales cometidas con la colaboración de grandes empresas multinacionales y nacionales durante la dictadura militar. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad reveló que más de 80 empresas estaban involucradas en espiar e informar a los órganos de represión las actividades de 297 trabajadores, entre ellos el entonces líder sindical Lula, con el objetivo de sofocar el movimiento sindical en el seno de grandes fabricantes de automóviles como Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors y también de otros sectores como Kodak, Caterpillar, Johnson & Johnson, entre otros. El caso más escandaloso fue el de Volkswagen, que se vio obligada a firmar un acuerdo de ajuste de conducta para pagar 36 millones de reales a ex trabajadores de la empresa detenidos, perseguidos o torturados durante el gobierno militar y a adoptar iniciativas de promoción de los derechos humanos para poner fin a 3 investigaciones civiles sobre el asunto. El Ministerio Público de Trabajo decidió continuar con los procedimientos derivados del acuerdo de ajuste de conducta suscrito con Volkswagen, lo que derivó, entre otras consecuencias, en la realización de una encuesta aún en curso que ya identificó a 10 empresas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y periodos posteriores, incluidos los delitos laborales. En cualquier caso, los cambios introducidos por la Constitución de 1988 y enmiendas posteriores produjeron un marco que, a pesar de avances y retrocesos en el nivel infraconstitucional, se mantuvo hasta el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Tras el golpe de Estado de 2016, se retomó la hegemonía de los ideales neoliberales materializada en el ámbito jurídico inicialmente por la llamada Reforma Laboral de 2017, con modificaciones ofensivas a los principios del derecho de trabajo, a la Constitución y a las normas internacionales de trabajo, repartida en 6 ejes principales: ampliación de posibilidades de subcontratación laboral, ampliación de la posibilidad de contratación de empleados a tiempo parcial, autorización para despidos masivos de trabajadores, máxima flexibilidad en cuanto a jornada de trabajo, debilitamiento de los sindicatos, reducción de la relevancia institucional de la justicia laboral y prevalencia de lo negociado, imperios sobre lo legislado. Se trata de una producción normativa estrictamente condicionada por el modo de producción capitalista con el interés de extraer plusvalía y acumulación. En el mismo periodo, las decisiones de los tribunales de trabajo en todos los niveles de competencia que avalaron los cambios inconstitucionales e inconvencionales introducidos por la llamada Reforma Laboral de 2017, revelan que se trata, la justicia laboral de Brasil, de un entorno en el que se hace cumplir el derecho ultraliberal. Más que eso, muestran la construcción de una narrativa sobre la necesidad de salvaguardias empresariales, la reducción de derechos como requisito previo para el desarrollo y la empleabilidad, la priorización del emprendimiento y la transmutación de los empleados en asociados y colaboradores desprotegidos. Finalmente, la deslegitimación del propio derecho de trabajo, que tiene como objetivo último hacer que las masas incorporen como propia la ideología dominante. Al frente de esta construcción narrativa de imposición ideológica en Brasil, estuvo el Supremo Tribunal Federal, que operó por el desmantelamiento de los derechos sociales
y dio carta blanca al Congreso para la llamada reforma laboral y después de ella ratificó casi todos los cambios inconstitucionales, revelando claramente una estrategia de desconstrucción del derecho laboral, a que se añadió en intento de reducción de la relevancia institucional de la justicia laboral. Este era el estado de arte en diciembre de 2022. Con un inmenso esfuerzo de movilización encabezado por el mayor líder popular de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, las fuerzas democráticas lograron ganar las elecciones de 2022 y, superando violentos intentos golpistas, aseguraron la toma de posesión y la permanencia de Lula en la presidencia de la República. Una vez establecida la normalidad democrática en el país, sería necesario adoptar medidas para reparar las violaciones a los derechos humanos laborales ocurridos durante el periodo de excepción desde la perspectiva de la justicia transicional. Sin embargo, durante el año 2023 no se produjo ningún cambio significativo en cuanto a la urgente ampliación de la protección estatal de los trabajadores, excepto un pequeño aumento del valor del salario mínimo y la reducción del desempleo, pero con la manutención de empleos precarios. Por un lado, el gobierno no encuentra en el Congreso Nacional un entorno que permita cambios mínimos en la legislación laboral, y mucho menos la derogación de la reforma de 2017. La composición actual del Congreso es sin duda la más conservadora, la más reaccionaria jamás vista en Brasil. Por otro lado, en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, máximo órgano del Poder Judicial brasileño, se acentuó la ampliación de decisiones contrarias a los intereses de la clase trabajadora y la reducción de la competencia de la justicia laboral basada en una hermenéutica deliberadamente restrictiva. Esto se debe a que los miembros de la Corte, en su mayoría, siguen la racionalidad neoliberal. Y el neoliberalismo representó una reconciliación del conservadurismo con el capitalismo. De hecho, mucho antes, el paso del pensamiento conservador clásico al moderno representó un cambio de paradigmas. En la primera etapa, el conservadurismo era antagónico al liberalismo, pero actualmente son inseparables. Esta transformación es explicada por Scorzineto, para quien, en el segundo momento, el conservadurismo comienza a expresar el repudio a cualquier revolución, es decir, el pensamiento conservador comienza a definirse explícitamente como contrarrevolucionario. Así es como su función social ha cambiado sustancialmente. De un instrumento ideal de lucha antiburguesa se convierte en un subsidiario de la defensa burguesa contra el nuevo protagonista revolucionario, el proletariado. Pero fue en el siglo pasado cuando la composición política e institucional neoliberal con el neoconservadurismo se hizo realidad, desde el gobierno Margaret Thatcher. La reconciliación del conservadurismo con el liberalismo se completó con la incorporación de la idea de que la ganancia es la mediación fundamental del desarrollo individual y colectivo. A partir de entonces, el libre mercado comenzó a ser visto como portador y fundador de las posibilidades de explicitar las capacidades humanas. El Supremo Tribunal Federal se guía por este entendimiento. Las decisiones en materia laboral mencionan abiertamente el principio de libre iniciativa y de libertad de mercado como valores primordiales a preservar en detrimento de la protección estatal de los trabajadores. Siguiendo esta línea de pensamiento, la Corte, después de decenas de decisiones prejudiciales a la clase trabajadora, pasó a producir el problema más grave para el derecho laboral, que es el reconocimiento de la amplia posibilidad de subcontratación de trabajadores, tercerización, para cualquier actividad empresarial. La Corte estableció una tesis con repercusión general, según la cual la tercerización o cualquier otra forma de división del trabajo entre distintas personas jurídicas es lícita, independientemente del objeto social de las empresas involucradas. Aún peor,
El Supremo Tribunal, basándose en la tesis antes mencionada, pasó a reconocer la contratación de trabajadores individuales como si se tratara de personas jurídicas. En consecuencia, el trabajador no tendrá derecho laboral alguno. Así, el Supremo Tribunal acabó aboliendo el principio fundamental de derecho del trabajo, válido en todo el mundo occidental, que determina la primacía de la realidad sobre la forma. Con este regresamento al siglo XIX, a la autonomía absoluta de la voluntad, a la disponibilidad de los derechos sociales. Será el fin de la relación laboral protegida, del derecho del trabajo y, por supuesto, de la justicia laboral. Estas decisiones del Supremo no pueden verse como resultado de errores técnicos. La adopción de una hermenéutica francamente favorable a los intereses del capital, basada en la realidad neoliberal, se sitúa en un contexto específico que involucra la crisis del Estado desarrollista con la concomitante devaluación del trabajo asalariado y subordinado. Los espacios ultraliberales y ultraconservadores centran sus acciones en la reducción de las políticas sociales y el consecuente agotamiento de los derechos sociales. Jamerson Souza hace una interesante relación entre el neoconservadorismo y la implementación de la agenda neoliberal, afirmando que, para los conservadores, si el capitalismo expresa la naturaleza comercial en los hombres, las reformas que sirvan para ampliar las libertades de mercado serán acordes con esta naturaleza. Esto implica desregulación, liberalización, privatización y reformas tributarias, fiscales, monetarias y laborales, entre otras medidas políticos institucionales. Así, la articulación del neoconservadorismo con el neoliberalismo, sea en Congreso Nacional impedindo cambios en las normas laborales o en Supremo Tribunal Federal imponiendo una hermenéutica restrictiva a los derechos sociales, se erige como un poderoso obstáculo al intento de superar la realidad de violaciones a los derechos humanos laborales producidas después del golpe de 2016, por lo tanto, la implementación de justicia en la transición hacia el momento democrático que vivimos. Y así se impone la ideología que aparece unificada en torno a los intereses esenciales de la clase dominante, sobre todo asegura su hegemonía a través de las relaciones de producción y el conjunto de relaciones sociales. Muchas gracias. Obrigada, Hugo. Hugo nos trouxe a dura realidade da ditadura em relação ao direito do trabalho, trouxe para a gente refletir sobre direito do trabalho e as violações de direitos humanos. Eu vou dar continuidade à mesa e agora chamando, identificando inicialmente, Juan Miguel Baqueiro, jornalista, especialista em memória histórica e direitos humanos, repórter colaborador em meios de comunicação como El Diário e Público, autor de El País de la Desmemória e dos livros sobre intervenções em valas comuns com pessoas desaparecidas à força, vítimas do regime franco aqui em Andaluzia, com o título Que Foi Mi Terra, Prêmio Chaves Nogales ao melhor livro jornalístico de 2016, Las Ruelas en la Tierra, Tierra de Poetas e Huesos e Tierra com Memória. Perdão o portunhol. Gostaria agora de passar a palavra, franquear a palavra a Juan Miguel Baqueiro. Fique à vontade. Muchas gracias, buenos días, buen día. Y 10 minutos voy a intentar. No prometo del todo porque al final siempre tenemos muchísimas cosas que decir, pero voy a ir a por esos 10 minutitos e intentar condensar ahí qué tenemos que ver o qué tenemos que hacer los periodistas con todas estas cuestiones de memoria, ¿no? y de promoción y defensa de los derechos humanos. Ante todo, primero, por supuesto, dar las gracias a la organización por seguir con estas jornadas, estos seminarios, ya es el 14, y por supuesto por tener la suerte de estar aquí, ¿no? Y además, bueno, pues en mi ciudad también. Y aparte de estas cuestiones, digamos, pues preliminares,
y de intentar poner un poco sobre la mesa qué tenemos que ver los periodistas con todo esto, como decía. Bueno, veréis que tengo aquí algunos de mis libros, voy a empezar por ahí. También quienes sois de este país y tenemos un poquito de edad, recordamos aquello de aquel escritor que decía, ha venido a hablar de mi libro, ¿no? En una entrevista en la tele donde no le preguntaban por él. Entonces yo voy a empezar por ahí, no voy a ocultar nada. Traigo uno de los libros que, bueno, el que más me ha llevado a todo sitio, que es El país de la desmemoria, en el que... Ok, perfecto. Más despacio. Es que, claro, voy con los 10 minutos y voy ahí intentando... Pero bueno, ok. Como decía, El país de la desmemoria, además lo tengo que traer porque el prologuista, estuve hablando ayer con él, es el juez Baltasar Garzón, y bueno, quien lo tenga o quien lo pueda leer verá el cariño con el que trata no solo el libro, sino toda esta temática. Luego lo descifraré un poco más. Y traigo también, ya que he venido a hablar de mi libro, digo que traigo algún ejemplar por si alguien lo quiere tener y lo quiere tener dedicado también, y traigo otros libros de los varios que he publicado, que estos ya sí están dedicados a las fosas comunes, que hace poco estaba en Lisboa y sería balas comunes, sería, ¿no? Ok. Y la búsqueda de los desaparecidos forzados. De esto tengo varias publicaciones, creo que son 6 si no me equivoco, y estas serían las últimas. Explicaré también por qué estos no se pueden encontrar, no se pueden comprar, que tiene también mucho que ver con cómo es mi trabajo y cómo es el trabajo que hacemos los periodistas en estos temas y en concreto aquí en este país, ¿no? En España. Yo trabajo como freelance, como autónomo, no tengo el soporte de ningún medio de comunicación en el que esté contratado, ni de ninguna institución, y esto, como otros muchos compañeras y compañeros, son temas que te encuentras y los eliges y vas a por ellos o no. Pero sí una cuestión clara que me decía uno de los mejores antropólogos forenses que hay en este país y en el resto del mundo, Paco Echeverría, que cuando conoces estos temas y tienes claro, ya sea a nivel arqueológico, judicial, periodístico, del que sea, pedagógico, cuando conoces y entiendes que son temas de derechos humanos puros y duros, solo hay dos opciones: o entras y lo defiendes o miras a otro lado. Si miras a otro lado, eres connivente y eres cómplice de la ocultación, cuando menos, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión que he venido pues haciendo durante ya muchos años. Es una cuestión pues absolutamente no solo trascendental, como se viene comentando en esta jornada, en este seminario, para cualquier sociedad que ha vivido estos traumas colectivos, ¿no? Sino también pues a nivel de periodístico es absolutamente trascendental que entremos de una manera clara, sin falsa equidistancia y sin complejos también, ¿no? A contarlo. En mi trabajo como periodista pues he tenido, bueno, la suerte no solo de entender que este era un tema enorme, inmenso. Me decía ayer Paqui Maqueda, que también tuvimos la suerte de oírla, que ella es víctima y una de las más conocidas aquí en Andalucía y en España, de las víctimas del franquismo. Me preguntaba, ¿qué vas a contar, Juanmi? Y yo le dije, bueno, sobre mi trabajo, ya conoces bien, ¿no?, lo que hago. Y me dijo, no se te olvide decir que eres víctima también. Claro, aquí en este país, aunque hace, según lo miremos, mucho tiempo, o no tanto, de aquellos crímenes contra la humanidad, de la explosión, de la matanza fundacional del franquismo, dentro de escasos 12 años hará un siglo de que comenzaron esos crímenes contra la humanidad, casi todo está por hacer. Y bueno, pues igual también en mi familia, como en tantas otras, pues ocurrieron este tipo de sucesos y de crímenes, ¿no? Comentaré un poco ahora también las cifras que dejan en este país sembrado de fosas comunes, de balas comunes, y por qué todo está por hacer todavía. Bueno, como decía, de mi trabajo como periodista he tenido la oportunidad de estar en algunas coberturas internacionales. Siempre he ido por mi cuenta y riesgo, siempre con escaso rendimiento económico, pero con un rendimiento pues emocional, humano y también profesional enorme, desde los campamentos de refugiados saharauis hasta los juicios de los presos políticos de Jedin y Sik en Marruecos. Siempre he ido solo, con una mochila, la cámara, una libreta y a contar lo que pudiéramos. O en la última, en la frontera de Ucrania, ¿no?, el conflicto que tenemos, el que puedes ir en coche desde aquí, ¿no?, por ejemplo. En estos procesos no acaba sino viendo al final también lo mismo que tenemos en este país todavía por hacer, y lo mismo lo hablaba con un compañero juez en Brasil ahora ahí a la entrada, cómo las sociedades que han vivido estos crímenes contra la humanidad, estos sucesos de violencia extrema contra la sociedad, cuando se instala un sistema posterior, como ocurrió en España en la dictadura de casi 40 años, este sistema es capaz de neutralizar la memoria
y desactivarla y desligar a la sociedad de lo que debería ser un reclamo colectivo y general. Verdad, justicia, reparación, no repetición. Sin embargo, decía ayer también el juez Garzón, España es el gran ejemplo de todo lo que no hay que hacer, ¿no? Pues también en esto, también no solo en la investigación judicial o en el respeto a las víctimas, sino también en la divulgación. Ahí entra nuestro trabajo, ¿no? El de los periodistas, basándonos en el trabajo que han hecho muchas historiadoras, muchos investigadores, pues dar esa parte más divulgativa, ¿no? Que es al final lo que yo vengo haciendo en todo momento. Tengo varios libros publicados, pero yo lo que hago siempre es periodismo. Sigo haciendo periodismo en todos los libros, ¿no? Lo tomo un poco como si hiciera grandes reportajes, ¿no? En cada uno de los capítulos. Bueno, como decía, aquí el periodismo pues se une con eso, con la defensa de los derechos humanos y con el deber de memoria que tienen los estados, todos los estados, y con el derecho a la memoria que tienen no solo las víctimas, pero de manera primaria las víctimas, evidentemente, sino todas las sociedades, ¿no? Que han vivido estos traumas colectivos, estas heridas que están todavía por cerrar. En el proceso de estos años de hacer este ejercicio periodístico, a veces como una suerte de desierto, ¿no? Como parecido cuando estuve en los campamentos refugiados saharauis con una mochila y andar y a ver lo que encuentras. Este proceso también es un poco así. El profesor Vázquez Liñán también lo conoce, como no es fácil en este país contar a nivel pues periodístico y académico también, contar estos temas. Ellos también hacen, del grupo de memoria que tienen en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, hacen un trabajo enorme en materia de memoria y comunicación. O sea, no solo es que no sea fácil, es que vamos a contracorriente con todo, ¿no? Entonces, muchas veces te sientes un poco solo, andando en un desierto en el que vas intentando contar y en el que ni siquiera a nivel social, muchas veces no es que solo encuentres apoyo, sino encuentras contradicciones o como si estuvieras haciendo algo que fuera negativo, ¿no? Esa desligar que se consigue desde los sistemas a la gente. Aquí hay muchísima gente que te pregunta por qué haces este trabajo, ¿no? ¿Por qué cuentas? Eso ya pasó, eso fue ayer. Hay que dejar a los muertos en paz. Bueno, pues no, la memoria es presente. Además decía José Saramago, Premio Nobel de Literatura portugués, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Bueno, como decía, asumir esto desde el nivel periodístico, yo entiendo que en este país es muy complicado, no somos muchos los que nos dedicamos a estos temas, con muchísimas dificultades, podría enumerar aquí muchas, tampoco es el caso, pero desde robo de proyectos desde instituciones públicas, literal, presentar proyectos que lo hagan, vamos a hacerlo sin contar contigo, hasta, bueno, dificultades enormes como que más sutiles, como que no entiendan desde un medio qué es lo que quieres contar, por ejemplo, que nos lleva a ese desconocimiento y otras muchísimas. Claro, aquí hay un poder enorme, que es el de las víctimas. Ahí escuchamos a Paqui Maqueda, hay muchísimos más, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo poner muchísimos ejemplos en todos estos años, pero voy a poner uno, al que le dimos un premio hace muy poco, a Luis Vega, que dentro de menos de un mes cumple 95 años, y él mataron a su padre, mataron a su madre y a su madre se la llevaron delante de él, ¿no? Luis es la memoria viva, el ejemplo de lo que este país ha ido ocultando. Tener la suerte de conocerlo, de que sea mi amigo, de ir a su casa y que me dé de beber, de comer, todo, y poder reconocer su historia y contarla, eso es una suerte absoluta a nivel profesional y humano, que quizás no todo el mundo hemos tenido la oportunidad de llegar ahí. Cuando presentaba el libro El País de la Desmemoria en la Feria del Libro de Lanzarote, coincidí con Ramón Lobo, que falleció hace no mucho tiempo, este verano, y es uno de los mejores periodistas que ha dado este país en los últimos 50 años, y ya es decir, bastante. Y claro, cuando coincidimos en la mesa, o sea, antes de la presentación, comimos juntos, y yo era como, wow, estoy al lado de Ramón Lobo. Actué primero como un fan, diciéndole, yo estudiaba y te leía en El País, y luego dije, bueno, Guami, ok, cálmate, pero compartir allí su libro. Además presentaban una de, creo que quizás fuera el último libro que publicó, el día que murió Kapuscinski, nada menos, es el titular, y lo recomiendo, claro, compartirlo con él, dedicado, él me lo dedicaba a mí, y luego que él cuando conoció mi trabajo, que me preguntara tanto por mi trabajo, era como, de verdad está ocurriendo, Ramón Lobo me está preguntando por mi trabajo, por qué hago. Y él me dijo una cosa que me tranquilizó mucho, que él había estado como en más de 20 conflictos bélicos, como en 20 guerras, ¿no? La había cubierto como corresponsal de guerra.
Y él me decía, Juanmi, yo he estado contando lo que ocurría en la guerra y tú de alguna manera estás ocurriendo lo que queda después de la guerra. Cuando nos vamos, lo que queda, y tú lo estás contando, ¿no? Además con el añadido que es en nuestro país. Por resumir mucho en las cifras, para ir ya adaptándome al tiempo, voy a comentar las cifras de las desapariciones forzadas que hay aquí en este país, porque son muy simbólicas, muy significativas, y sobre todo en Andalucía y en la parte occidental de Andalucía. En España tenemos alrededor de 150.000 víctimas desaparecidas. En este caso hablo de personas civiles, no militares. Esas son otras cifras, no en contexto de guerra. Es represión pura y dura. Civiles que sacan de sus casas, los matan, las violan, las asesinan y las tiran a un enterramiento ilegal. Y siguen desaparecidas la mayoría. De esos 150.000 no se han recuperado ni unos 15.000 por ahora, ¿vale? Después desde el 36 hasta ahora, unos 15.000. De esos 150.000 en toda España, un tercio, 50.000, están en Andalucía. Un tercio de toda la represión. Pero de toda esa parte, de todos esos 50.000 en Andalucía, si dividimos Andalucía en dos, la parte oriental, a partir de Córdoba, el Valle de los Pedroches, ahí está la línea de guerra. A partir de ahí hasta Granada, en gran parte, sí hay guerra. Sí hay guerra. Ahora estamos trabajando un documental sobre Jaén, por ejemplo, ahí sí hubo guerra. Ahí sí bombardearon la ciudad. Sevilla, Huelva, Cádiz, no hubo guerra. Aquí no hubo batallas, no hay una batalla en el Guadalquivir, no hay tanques al lado de las Girardas, no existe. El fascismo entra, da el golpe de Estado, aquí sí triunfa y comienza a asesinar a personas civiles. Vale, ¿cuántas personas, mujeres y hombres tenemos asesinados en este triángulo de la muerte, Sevilla, Huelva y Cádiz? Más de 30.000, más de las dictaduras de Argentina y Chile juntas, más del terrorismo de Estado. Números aproximados del terrorismo de Estado en Argentina y Chile juntos. Me decía el juez Garzón, que es el prologuista del libro, que él, hablando de las cifras de la matanza de Pinochet en Chile, me decía, bueno, Juanmi, yo juzgué, estamos en torno a 3.500 víctimas en Chile. Y yo le dije, ok, pues, o sea, solo en Sevilla, en esta ciudad en la que estamos, solo en Sevilla, en el cementerio se supone que hay todavía en torno a 4.500 víctimas civiles, hombres y mujeres civiles, que no participaban en ninguna guerra, más que en Chile, en el cementerio de Sevilla. Claro, cuando abres una fosa común te puedes llevar muchas sorpresas, como por ejemplo la que se ha abierto en Sevilla, Pico Reja, que en teoría había 850 víctimas y una vez terminados 3 años de trabajo, solo en esa fosa se han encontrado, como decía Paqui Maqueda también, 1.786. 1.786 víctimas en una ciudad sin guerra. Bueno, pues para ir terminando, después de conocer todo este drama, de entender que se nos desliga como sociedad, como decíamos antes, de estos crímenes de una manera intencionada, no hay nada casual. Una vez que entiendes esto, una vez que te metes de lleno en esa tierra con memoria y entiendes que esto hay que contarlo, cueste lo que cueste, bueno, pues este es el proceso en el que andamos. En todos estos años yo he estado en más de 50 fosas comunes, con lo cual si hago un ejercicio rápido, una contabilización rápida, he podido ver más de 2.000 personas asesinadas. Nadie nos ha preparado para algo así, como periodistas, quizás los arqueólogos, las antropólogas, algo, pero esto tiene un desgaste enorme. Pues estamos viendo ahí los crímenes, ¿no? En vivo los crímenes contra la humanidad y como además toda la sociedad y el aparato del Estado se opone, ¿no? Y sigue estando en contra de las víctimas. Por lo tanto, aparte de seguir, bueno, y subrayar el agradecimiento por este seminario, por el continuar promocionando los derechos humanos, sobre todo, que es la pregunta que nos movía un poco aquí, como el contexto neoconservador, los nuevos fascismos que están en el mundo, como evidentemente impiden todo esto. En mi trabajo también, pues como es obvio, también se siente resentido si el aparato estatal no va en este mismo camino, pero bueno, no hay más que continuar, seguir haciendo memoria por quienes se fueron. Luis lo tenemos aquí todavía, por una cuestión biológica quizás dentro de poco tiempo ya no estaría, pero es una cuestión pues trascendental también en el presente, en el que el discurso de odio y el fascismo vuelve a rugir en medio mundo.
y, por supuesto, pues para el futuro es una obligación, ¿no? También para las generaciones, ¿no? que están ahí, que se están formando ahora. Así que muchísimas gracias. Tenemos que seguir todos haciendo memoria, desde el periodismo, desde luego, asumir que defender los derechos humanos es una tarea inexcusable. Y voy a terminar con José Saramago también, con el que me une, pues, uno de mis libros, tengo un texto de él, que fue un regalo de Pilar del Río, y siempre intento que se me pegue algo de ellos dos. Y decía José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Juan Baqueiro, e parabéns por seu trabalho. Sim, é muito importante falar sobre direitos humanos, olhar para os direitos humanos como vou falar em português. Como você falou, ou defende depois que olha, ou você não defende. Então, parabéns. Vou passar para o próximo palestrante e vou chamar o querido Raimundo César Brito. César Brito, advogado, foi presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi também secretário-geral, formado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Sergipe, foi conselheiro estadual em 1998, chegou à presidência da seccional da OAB do seu estado, atua como advogado de entidades sindicais, de movimentos populares e ONGs, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, e é professor permanente da ESA, da Escola Superior da Advocacia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. César Brito, fique à vontade. Obrigado a todos, todas e todos. Minhas saudações absolutamente igualitárias. Primeiro, é uma honra estar aqui e discutir um tema que nos provoca já no seu início. Qual a relação da ascensão do fascismo no Brasil e no mundo com a ausência de justiça de transição? Qual a relação, a eleição daquele que, se tivesse nascido na terra de Harry Potter, seria inominável? Qual a parcela de culpa que tem o Poder Judiciário brasileiro, o Poder Executivo e o Poder Legislativo com as invasões que ocorreram nele própria pela ausência da justiça de transição? Essa resposta de 35 anos de história quer se responder em 10 minutos. Assim eu tentarei. Ontem, o ministro Messias, ao mencionar a luta pelas diretas em 1984, referiu-se a mim como se velhinho fosse. Realmente, eu sou da geração que nascera na ditadura militar. De 64, nascido em 62. E que recebera a carteira de advogado em 1985, data oficial do fim da ditadura brasileira. E o que é viver numa ditadura militar? Ainda criança, no regime de medo. Minha mãe dizia, cuidado com o papa-figo que pode comer seu coração, os comunistas. Tinha medo de sair à rua. Morava perto de uma delegacia repleta de cartazes, procura-se vivo ou morto. No Brasil, não há pena de morte, salvo para aqueles acusados de subversão. Depois eu cresço e percebo que aqueles comunistas eram os meus amigos, eram os meus professores, que eu admirava, talvez eu mesmo olhando no espelho como anarquista que era. Essa geração resolve lutar. Essa geração sai às ruas. Eu pertenço à geração que reestrutura os centros acadêmicos, proibido pela ditadura militar. Era uma época de censura, de medo. Era uma época em que as pessoas eram presas, torturadas e exiladas para morar em terras que não era dele. E a nossa geração disse, não, é preciso ir à luta. 1984, diretas, 1985, a campanha para a Constituinte. E, finalmente, em 1985, decretamos o fim da ditadura e inauguramos o novo Brasil com a Constituição de 88. Mas o que a nossa geração não esperava
é que essa triste passagem da nossa história não fosse contada. Nós não esperávamos que esse período nefasto não fosse contado para as gerações futuras. E é preciso perguntar por quê, como. Primeira questão é que talvez seja a dica que Baltazar quis nos fazer ontem em relação aqui à Espanha, é que o Brasil, quando o primeiro presidente pós-ditadura, José Sarney, era o antigo presidente da Arena que apoiava a ditadura militar. Como ele ia mandar contar a história dele próprio, do seu grupo, dos generais que torturavam, que continuavam no poder. Não houve ruptura institucional da ditadura para a democracia. Os mesmos continuaram governando o país. E a nossa geração, nesses requisitos que Simone bem coloca, da transição, tratava apenas da reparação, a lei de anistia. E uma reparação tímida, uma reparação que não enfrentava aqueles primeiros grandes que disseram, não, a anistia de João Goulart, o presidente que fora deposto. Quanto tempo levou? Lamarca? E não enfrentamos a anistia e a reparação daqueles militares que resistiram à ditadura militar. Os militares que resistiram à ditadura militar, criou-se um regime especial em que eles não recuperaram a patente, não podiam se aposentar, não iam para a reserva e disseram, não aconselhamos militares que sejam rebeldes. Não houve reparação para os militares. Tempos depois, 25 anos depois da democracia restabelecida, em um ato de coragem, o Ministério da Justiça, então tendo como ministro Tasso Genro, o Ministério de Direitos Humanos, com o Vanucci, a Comissão de Anistia, com Paulo, resolve criar um seminário. Por que não fizemos a justiça de transição? 25 anos depois. Desse seminário, começamos a debater por que não a memória é a verdade, por que não punir os torturadores, aqueles que cometem crime contra a humanidade, porque aqui foi dito e é correto, o futuro dos crimes contra a humanidade tem relação direta com como nós o tratamos no hoje. Quem não for punido saberá que depois continuará praticando seus crimes e serão anistiados e perdoados. E é uma questão de sobrevivência da humanidade e das gerações futuras que nós puníssemos aqueles que cometessem crime contra a humanidade. E esse foi o debate nesse seminário de 2010. O destino me fez presidente da Ordem dos Advogados neste período. E resolvemos, então, enfrentar a questão da justiça de transição. Tínhamos ingressado, 3 anos antes, com a DI 39.087. O que é que significava essa DI? Nós entramos com ação no Supremo para que revelasse os documentos da ditadura militar, que o STM, em denúncia, estava mandando queimar esses arquivos. Nós ingressamos com uma DI no Supremo Tribunal Federal. Direito à memória e à verdade, que era negado, nós tentamos via Supremo Tribunal Federal. Depois ingressamos com a DPF 153, já aqui bem comentada pela nossa queridíssima Simone. E uma outra que eu chamo a DPF esquecida, 158, que é aquela que busca dizer que era inconstitucional o regime criado para os militares que resistiram à ditadura militar. Não teria lógica contra a Constituição que manda restabelecer a patente, restabelecer toda a remuneração, está no regime em que sequer poderiam morrer, porque não tem direito à aposentadoria, nem pensão para os seus filhos, nem assistência médica. Resultado das 3 ações, aqui já foi dita na DPF 153. Perdemos, ingressamos com embargo de declaração, e até hoje não foi julgado, e o relator é o ministro Dias Toffoli. A DPF 158, nós estamos falando de decisões... Vou pegar a primeira. A ADI
20 anos depois, foi extinta aquela que queria abrir os arquivos da ditadura militar. Foi extinta 20 anos depois, para dizer que já havia uma lei no Brasil de livre acesso à documentação e não entra no mérito dos documentos da ditadura militar. 20 anos depois. Mas a dos militares, menos de um ano, extinta a ação, sem julgamento de mérito, dizendo que a OAB não tinha legitimidade para entrar com essa ação. No Brasil, a Ordem dos Advogados tem legitimidade para ingressar na ação, até se achar que um palito caiu mais rápido do que o outro. A Constituição nos dá esse poder, mas não para discutir a questão dos militares. Entramos com um agravo, no mesmo ano foi julgado, rapidamente, contra a justiça de transição, de reparação para os militares. Mas não para aí a omissão, isso tudo com apoio do governo federal. O governo, todas as ações, o governo federal se manifesta contra a justiça de transição. O judiciário contra a justiça de transição. E todas as vezes que o parlamento se manifesta contra a justiça de transição. Há um processo, 475, de 6 de 1982, em que busca cumprir as decisões internacionais, descobrindo, então, os corpos dos desaparecidos. Esse processo corre na Justiça Federal no Brasil. Quando a juíza corajosamente manda o Estado evitar esforços para saber onde estão os corpos desaparecidos na Guerra do Araguaia, e eu falo porque também fui advogado e sou advogado nesse processo, a União recorre. O governo brasileiro recorre. O governo brasileiro, nosso, recorre. 10 anos de recurso. Quando o processo desce para obrigar o governo brasileiro a descobrir, então, os corpos daquelas que resistiram no Paraguai, já não havia mais tempo. Já dificultou-se pelo tempo. Numa dessas audiências, eu tive, como advogado, o desprazer de interrogar Sebastião Curió. Sebastião Curió era o comandante, em nome do Estado, que mata, que tortura e desaparece. Em seu depoimento, ele confessa que matou vários guerrilheiros. Em seu depoimento e de um piloto, o piloto disse que jogava os corpos e enterrava os corpos dos guerrilheiros do Araguaia, expressamente. Mas não revela onde estavam os corpos. O ano passado, retrasado, ele disse que não se manifestava porque o Exército proibia. A juíza marca uma audiência dele e o ministro da Defesa para que libere, que ele revele os corpos. O tempo demorou e ele morreu uma semana antes da audiência. Desde 1982, protelada pelo governo, pela AGU, embora neste caso o judiciário quisesse agir. Vai mais à frente. A única decisão em que o ministro da Justiça, então Eduardo Cardoso, não homologa a decisão da Comissão de Anistia, a única no Brasil, fora dos trabalhadores do Arsenal de Marinha, a Marinha veta. Um belíssimo voto de Prudente, como que estava aqui, que está aqui, nosso conselheiro, reconhecendo a lesão, a perseguição aos trabalhadores do Arsenal de Marinha pela Marinha Brasileira. O governo não teve coragem de homologar. Há no Brasil uma regra que o ato administrativo praticado por mais de 5 anos não pode ser mais modificado. A Comissão de Anistia, na época de Fernando Henrique Cardoso, havia anistiado os marinheiros, os trabalhadores da Marinha e dos cabos da Aeronáutica. No governo Lula, 8 outros depois, foi desanistiado. O Supremo, o ano passado, diz claramente de que não cabe decadência quando se trata de violação para os militares contra a Constituição. Uma decisão que não se aplicava tão somente para os trabalhadores, os cabos e soldados, os cabos da Aeronáutica. Em resumo, rapidamente, o Judiciário brasileiro, o Executivo brasileiro e o Legislativo foram e continuam coniventes
com aqueles que violaram a democracia. E aí a pergunta começa a ser respondida. Há um cantor brasileiro, Beto Guedes, que dizia assim: a lição sabemos de cor, devemos aprender. Por isso que, ao não realizarmos a justiça de transição, punindo aqueles que cometeram crimes contra a democracia, legitimados pelo nosso medo, pela nossa ausência, voltar a praticar todos os atos. O presidente da República passado, quando votaram no impeachment, no golpe da presidenta Dilma, faz apologia ao ditador não brilhante, Ustra. E todo mundo, e vários, começam a usar a camisa de um ditador torturador, como se fosse algo absolutamente normal. Ele não fora punido, ele fora ressaltado. Virou livro de cabeceira, propagandeado pelo presidente da República. A lição sabíamos de cor. Não tivemos coragem para fazer. Quando invadem, recentemente, sede do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo, faltou-se a pergunta: qual a parte que nos cabia nesse latifúndio? Qual a parte que nos cabia pela omissão em relação àqueles que estavam ali revigorando um passado nefasto? Se nós não fizermos essa lição de casa, infelizmente esse fato poderá voltar a acontecer. E só nos resta uma fórmula, e talvez a propositura desse seminário: não à anistia dos golpistas, não à anistia dos generais que, de novo, por não terem sido punidos, propuseram um golpe no Brasil. Um documentário recente mostra a participação dos generais. Uma pergunta não foi respondida quando o ministro da Defesa diz: eu fui me encontrar com o comandante do Exército. Todos os generais estavam lá. O que estavam fazendo os generais no domingo, no Brasil, reunidos, que não preparando um novo golpe? Não aprendemos a lição. E devemos dizer que nós da esquerda foram os nossos governos que não tiveram a coragem do enfrentamento. Por isso, obrigado a esse tempo. Eu acho que nós estamos falando aqui de sobrevivência democrática da minha geração e, sobretudo, da geração dos jovens que estão aqui. Se nós não reagirmos, não teremos democracia no futuro e o fascismo venceu. Por isso, como encerramento pelo tempo, em 10 minutos, eu gosto de uma frase de alguém que foi muito perseguido, que é de Lamarca: ousar lutar, ousar vencer. Se nós não ousarmos lutar agora e continuarmos com o silêncio do passado, não venceremos a luta pela democracia. Obrigado. Obrigada, César, com seu olhar histórico, um olhar sobre a política, sobretudo sobre a política brasileira, a questão do governo federal, do parlamento e do judiciário contra a justiça de transição, infelizmente. E agora eu vou passar a fala para o próximo palestrante, Miguel Vasque, licenciado em jornalismo e doutor em ciência da informação pela Universidade Complutense, é coordenador do Grupo de Pesquisa Memória Histórica e Comunicação e professor catedrático da Universidade de Sevilha, secretário acadêmico do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Comunicação, Política e Mudança Social e diretor do Observatório da Eurásia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y a todas. Yo extendería este agradecimiento por la invitación a alguien que hoy que vamos a hablar voy a hablar de memoria y de comunicación, algo ya ha empezado con el tema Juan Miguel Vaquero, un agradecimiento a alguien sin el cual probablemente no estaríamos hoy aquí, que es a Joaquín Herrera, y a aquellos que han mantenido el esfuerzo de continuar con un trabajo que él empezó aquí. Y estos que han mantenido, y muchos de ellos están aquí, lo han hecho con un esfuerzo y una fuerza no siempre reconocida, pero envidiable y poco común. Así que muchas gracias a todos y a todas los que habéis continuado con ese trabajo.
Bien, entonces, desde mi punto de vista, efectivamente, yo trabajo en la Facultad de Comunicación, soy periodista. Cuando veo el título que nos convoca aquí hoy, de qué manera el nuevo contexto neoconservador compromete las conquistas en términos de justicia transicional, y pienso desde donde yo trabajo, si la justicia transicional tiene que ver con cómo las sociedades responden a legados de violaciones masivas y violaciones graves de los derechos humanos, es evidente que va a depender del contexto político, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, en el que se desarrolla esa respuesta a este pasado traumático, ¿no? Y la respuesta va a depender de qué y cómo decidamos o seamos obligados a recordar ese pasado violento y traumático. Y los contextos hegemónicamente conservadores suelen caracterizarse precisamente por una mirada al pasado con tintes coloniales e imperiales, que no siempre casa bien esta mirada con la idea de la memoria colectiva, de la memoria cultural como derecho humano. Unos regímenes que suelen diluir la responsabilidad, suelen diluir el estatuto de víctima y suelen abogar por puntos finales que no son nunca finales, ¿no? De esta forma me gustaría, y desde este punto de vista, aportar 4 muy breves líneas de reflexión sobre las que discutir para intentar resistir estos efectos que sobre la justicia transicional puede tener el nuevo contexto neoconservador. El primero tiene que ver con esa relación entre memoria y justicia que de alguna forma ha estado flotando en todas las intervenciones anteriores, ¿no? Yo citaré aquí a un filósofo que seguramente muchos de ustedes conocerán, a Reyes Mate, que habla de que no puede haber justicia sin la memoria de la injusticia, ¿no? Y creo que es un punto de partida interesante para los temas que estamos tratando hoy aquí. Sin la memoria de la injusticia, sin la memoria del sufrimiento que generan estas injusticias. Dice él, es la memoria lo que da existencia a la injusticia pasada. No solamente la memoria recuerda, sino que da naturaleza a la injusticia y permite hablar de ella, que es de lo que voy a hablar yo, de cómo hablamos sobre memoria en los medios de comunicación y en las mediaciones que tiene la memoria. Recordar la injusticia, por lo tanto, es la única forma que tenemos de combatir la amnesia de este neoconservadurismo que estamos discutiendo hoy aquí. Esta sería la primera línea de reflexión que podemos extender, claro, mucho. La segunda línea de reflexión sería la importancia que tiene la memoria que elijamos tener sobre el pasado. Es decir, somos memoria, ¿no? El pasado dota de significado a nuestro presente y nos permite, a la vez que también nos limita, imaginar futuros posibles. Si yo quiero imaginar un determinado futuro para este país, para esta ciudad o para este mundo, lo más probable es que me vaya a basar en ejemplos pasados. ¿Y qué ejemplos voy a tener a mi disposición para basarme y sobre los que construir para futuro? Probablemente aquellos que hayan sido recordados socialmente. Los que han sido olvidados va a ser mucho más difícil recuperarlos, cuando no imposible. Aquellos ejemplos del pasado que hayan sido comunicados a través de la escuela o a través de las industrias culturales, a través de los medios de comunicación. Y esta es una de las razones por las que controlar el discurso sobre el pasado ha sido siempre un objetivo político. Los manuales de historia, las series históricas, los diferentes contenidos mediáticos, el cine, el propio trabajo del historiador ha estado siempre muy condicionado por esto. De esta forma, no da igual qué imagen tengamos de nuestro pasado, cuál sea la representación de nuestro pasado. De esta representación dependerá, en parte, claro, lo que podamos ser en el presente y en el futuro. De esta forma, si yo me siento orgulloso de un pasado autoritario e identifico los grandes momentos de la historia de mi país con ese tipo de regímenes, estaré, y es una pregunta que me hago, ¿no?, estaré más dispuesto entonces a aceptar ese mismo tipo de políticas autoritarias en el presente. Creo que es algo sobre lo que pensar teniendo en cuenta en el momento en que nos encontramos. La tercera reflexión que quería aportar hoy es que ha sido más o menos apuntada ya, es el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación en este proceso, en la respuesta que damos a cómo queremos recordar el pasado. Claro,
el discurso de la memoria llega al ciudadano siempre mediado. Puede ser mediado a través de una persona, un familiar, a través de los medios de comunicación, pero siempre hay una mediación. Por lo tanto, prestar atención a esa mediación importa y resulta esencial para comprender por qué recordamos y olvidamos colectivamente lo que recordamos y olvidamos. ¿A través de qué medios, por lo tanto, recibimos nuestro conocimiento del pasado? La memoria es siempre selectiva, no podemos recordarlo todo el tiempo, no podemos. Pero sí vamos a tener una promoción mediática de unas representaciones del pasado en detrimento de otras. Informar sobre las violaciones, por ejemplo, de los derechos humanos es la mejor forma, o una de ellas al menos, de combatirlos, ¿no? Por eso matan a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Entonces, desde mi punto de vista, todo proceso de justicia transicional debe ir acompañado de unas políticas de comunicación que acompañen a ese proceso. Políticas de comunicación del pasado, las llamaría yo, inseparables también de una política de memoria. No pueden, y estas políticas de comunicación, claro, a mí esto me interesa especialmente, no pueden dejarse en manos solo de los gobiernos, sean del color que sean, ni de las empresas de medios de comunicación, que suelen ser siempre del mismo color. Son demasiado importantes estas políticas sobre el pasado para dejarlo solo en manos de estos actores. De esta forma creo que es esencial la implicación de la ciudadanía organizada, asociaciones de víctimas, investigadores, periodistas, asociaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos, y tener y luchar por un sistema de medios que garantice esa presencia en los medios de comunicación, porque decirlos que estas organizaciones existen. ¿Cuál es su acceso a los medios de comunicación? Es harina de otro costal, ¿no? Por lo que se necesita, claro, un sistema de medios, no diría democrático, sino, tal y como estamos, yo diría casi democratizado. No podemos dejar ni la memoria, ni el discurso sobre la memoria exclusivamente en la ley, porque desgraciadamente, creo que lo sabemos, la ley no siempre se cumple. Y esto nos llevaría a la cuarta y última reflexión, muy breve, que quería hacer y que está absolutamente conectada con esto último que he dicho. La necesidad de democratizar los sistemas de medios de comunicación, a todos los niveles, local, nacional, internacional. Desde mi punto de vista, y llevo mucho tiempo, antes recordaba a Joaquín Herrera, con él hablé mucho de este asunto, era algo que nos preocupaba a los dos. Creo que los movimientos sociales, sea cual sea su causa, deberían incorporar esta reivindicación de la democratización de los sistemas de medios de comunicación, porque sus luchas nos van a llegar mediadas, siempre. Y sin esta democratización de los medios de comunicación, difícilmente van a llegar en cantidad y en calidad como estos movimientos probablemente querrían. Entonces, hacer un llamamiento ya casi desesperado, si esto lo hablé con Joaquín Herrera, estamos hablando de que hace ya tiempo, ¿verdad? Los movimientos sociales, creo, en mi humilde opinión, deben incorporar esta transversal reivindicación entre sus propuestas. Si no, estas propuestas difícilmente llegarán a buen puerto, pues no serán escuchadas en los medios, ¿no? Democratizar la propiedad de los medios, legislar en esta dirección, trabajar sobre la dignificación del periodismo y de sus condiciones laborales, son inexcusables tareas que tenemos hacia adelante. Es decir, no podemos dejar en un periodismo precarizado el trabajo ingente y de una importancia esencial para nuestro futuro, sino que debemos, de entrada, volver a intentar dignificar ese trabajo periodístico, el trabajo del mediador, no solo el periodismo, sino de todos los mediadores, lo que incluye, por ejemplo, también la educación. Y aquí lo dejaría para que tengamos tiempo para el debate. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Nosso querido Miguel trouxe algumas linhas de reflexão em relação entre memória e justiça, a importância que tem a memória que elegemos ter sobre o passado, o papel da responsabilidade dos meios de comunicação e a importância de democratizar os meios de comunicação. Muito obrigada, Miguel. Vou passar a palavra para o último palestrante da mesa,
nosso querido Alexandre Bernardino Costa, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e é professor associado de Teoria Geral e Filosofia do Direito, também na UNB. Alexandre, por favor. Bom dia a todos e a todas e todos. Roubei o lugar do César aqui. Trocar o copo, César, para a gente não se gripar reciprocamente. Então você vai saber meu segredo. Direito à memória e à verdade aí. Eu vou tentar ficar no tempo previsto, e vou falar um pouco sobre alguns aspectos que os colegas já trataram aqui na mesa e sobre esse contexto autoritário, né? Porque a gente está numa mesa em que a gente está tratando de que maneira o novo contexto autoritário, neoconservador, compromete as conquistas em termos de justiça e de transição. Eu me coloquei a pergunta de que contexto autoritário é esse, né? Que contexto autoritário é esse que eu chamo de neofascismo. Tem alguns autores que concordam, tem outros que não, mas existe a possibilidade de se chamar de neofascismo. Por quê? Porque esse tempo tem características muito semelhantes ao fascismo que existiu aqui na Europa, né, e ao protofascismo que existiu no mundo inteiro em outros momentos. É uma identidade coletiva negando o outro, afirmando sua identidade a partir de uma pátria, a partir de uma religião, a partir de uma família, a partir de um Deus, que vai colocar o outro como inimigo. Então, seja o inimigo do comunismo, seja o inimigo do democrata, seja o inimigo do PT, das esquerdas, eles elegem esse inimigo e atacam esse inimigo. Essa posição fascista, né, eu vou abusar aqui, vou falar um pouco de economia, embora tenha a Martha Skinner aqui, eu vou falar que ela está associada hoje em dia a uma posição econômica que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, né, tem um livro recente da Clara Matei que me confirma de alguma forma, que diz que como é que os economistas inventaram a austeridade e abriram a porta para o fascismo. A gente vive um tempo no qual, não é só no Brasil, abriu-se a porta para que os regimes fascistas voltassem com muita força. Se estabeleceu o medo, que é outra característica do fascismo, impor o medo e o medo fazer parte do cotidiano, e por isso as pessoas se agarram a uma salvação de um mito, né? No caso, inclusive, um mito se chamava assim, né? E esse fascismo neoliberal, ele se impõe nos tempos de hoje, né? Os colegas já trabalharam aqui a questão do trabalho, a questão do jornalismo. A gente tem a questão econômica como base e fundo desse processo de construção desse fascismo. E nos tempos de memória e verdade e de justiça de transição no Brasil, a gente tem um papel muito importante, tanto dos economistas, né, Marta, mas a gente tem um papel muito importante nosso, dos juristas. Eu acho que a reflexão que eu queria trazer aqui, César, é que a gente tem um papel muito relevante e que não foi cumprido ou que foi cumprido no sentido contrário. Foi cumprido no sentido contrário, não pelo judiciário, pelos advogados, por todos os juristas em geral. Eu sempre me choquei muito com a impossibilidade de estabelecer debates em sala de aula, né, numa universidade pública e que não tinha tanta resistência assim, sobre o golpe de 2016, por exemplo. E discutir juridicamente que golpe é esse, né? Discutir sobre a Lava Jato. Era muito curioso, porque a gente parecia maluco quando falava sobre a Lava Jato, né? Porque a gente estava dizendo, olha, o Sérgio Moro está cometendo abuso, está cometendo irregularidades, esse Ministério Público que precisa de entrevista o tempo inteiro para aparecer na televisão e precisa de apoio popular, vai contra a própria lógica do Ministério Público. Mas a gente parecia doido, porque era tratado como se fosse um bicho fora do lugar. Mas por que acontece isso é que me vem a pergunta. Porque, além disso, a gente elegeu o Bolsonaro, depois dele fazer o que o César falou, que é chamar a brilhante Ustra no voto do impeachment da Dilma, do golpe da Dilma, e depois dele ter tratado uma mulher
como se não fosse estuprá-la, uma deputada, né? E isso é um crime que ele cometeu. E a gente não discute nada disso, e toda a conduta criminal do ex-presidente, que se tratava de atos contra a memória, a verdade e a trajetória democrática do Brasil e os mais absurdos tratos de violência. Eu me pergunto sempre que papel que o jurista, que papel que o bacharel em direito, né, pode cumprir, deve cumprir nesse processo. A gente tem uma tradição autoritária, né? Eu me sigo muito na Lilian Schwartz, que tem um livro sobre a nossa tradição autoritária, e esse momento histórico ele caiu como luva para o Brasil por conta dessa nossa tradição autoritária, né? Então, esses pontos, por exemplo, que a Lilian Schwartz chama desigualdade, que a gente tem uma desigualdade absurda, uma das maiores do mundo, violência, a forma como são tratados os negros da periferia, os jovens negros da periferia das grandes cidades, né, com a violência absurda, sem contar as mulheres que são tratadas de uma forma absurda pela própria sociedade, pelos próprios homens, né, uma sociedade violenta. A tradição da escravidão, que a gente nunca trabalhou a memória da escravidão. A gente nunca trabalhou a transição da escravidão. Agora que está tendo uma subseção dentro do Ministério dos Direitos Humanos, em que está trabalhando isso. A gente tem o caso do Valongo, no Rio de Janeiro, que deveria ter um monumento enorme lá, deveria ter um museu lá sobre a escravidão, mas a gente não tem. A gente tem o caso do Valongo lá, as pedras que estão lá, os lugares onde foram encontrados os corpos dos escravizados, e a gente não tem um processo de identificação e trabalho de memória e verdade sobre isso. A gente tem o racismo, né, que é decorrente desse processo, mas um racismo que vai muito além disso, o racismo que se torna religioso, se torna ambiental, se torna contra os indígenas. A gente tem uma tradição de mandonismo, onde a gente tem uma sociedade altamente autoritária, onde os nossos políticos, inclusive, se reproduzem, né, em cima de seus filhos e as famílias poderosas dos mais diversos estados do país, né, de sul a norte, de leste a oeste. A gente tem um patrimonialismo, onde as pessoas se acham donas daquilo que é público. A gente tem essa tradição. A gente tem a tradição da corrupção, essa corrupção do capital e não a corrupção do funcionário público, que é só o 1%, né, que o Gessé chama de a gorjeta, que é o que o funcionário público ganha. A alta corrupção ela é feita, inclusive, em termos de legalidade. Ela é, muitas vezes, legal, né, com escusas tributárias, com escusas de incentivos fiscais, com escusas de processos de desenvolvimento econômico, né, Marta, para a gente acabar tendo um esquema de corrupção que se torna legal. E a gente tem a intolerância também, como base desse processo político que gerou uma sociedade cindida, uma sociedade completamente dividida. Eu queria aqui só lembrar, não quero me alongar, mas eu queria só lembrar aqui dois elementos, dois fatos, né? O primeiro deles foi quando eu fui membro da Comissão de Anistia. Eu fui membro na gestão do Marcelo Avener. E depois um pouco na do Paulo Abraão, né, Prudente. E tem um caso que me chamou muita atenção, que é um pintor, né, chamado Suzuki. Ele foi seu relatório, né? Um pintor chamado Suzuki. Ele simplesmente frequentava um bar, né, que tinha uma frequência de jovens, de políticos, de militância e tudo mais. Mas não sabia que ninguém fosse de partido de esquerda ou movimento de luta armada ou qualquer coisa do gênero. E o Suzuki teve a visita de uma pessoa, né, que acabou sendo presa nos porões da ditadura. Os interrogatórios eram os mais absurdos do mundo, perguntavam-se coisas com muita violência, com muita tortura, e as pessoas muitas vezes cediam à tortura e inventavam possibilidades. Esse coitado inventou uma operação que não existia, chamada Apolo 11. Prudente, depois você me corrige se eu estiver errado. Chamada Apolo 11. E ao ser perguntado quem é que participava dessa operação, ele deu a agenda dele e alguns dos nomes que estavam na agenda. E o Suzuki, que era um artista plástico, né, tinha sido visitado por ele pensou em comprar uma obra do Suzuki e acabou sendo delatado como participante da ditadura. Ele foi torturado, teve surto psicótico na tortura, e acabou pintando com fezes, com terra, dentro da cela e outras coisas mais. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo, né? O comportamento modificou-se completamente. E as suas obras de arte, de alguma forma, refletiam esse período.
Eu chamo muito atenção para esse caso, porque esse caso não tem nada a ver com a política que eles alegam. Eu acho que acabou. Desculpa. Ai, meu Deus. Para. Pronto, parou. Alexandre, 2 minutos. Estou acabando, 2 minutos. Não acabou, ainda tem mais 2. Então tá. O Suzuki, ele foi... o Suzuki teve esse processo de violência contra ele, e é interessante a gente olhar para isso. Eu sou filho de militar, César, e eu tenho quase a sua idade, vivi todo esse período aí. E eu me desvirtuei, minha esquerda, né? Então, eu acompanhei esses processos da ditadura militar dentro do setor militar urbano, lá em Brasília. E conheci algumas pessoas, inclusive, que eram torturadores e que perpetraram torturas na década de 80 ainda. As pessoas acham que não havia isso e as pessoas inventam uma memória e uma verdade que não é a verdade que ocorreu. E é super importante que nós resgatemos o conhecimento dessa verdade e dessa memória para que a gente possa passar para os alunos de direito, para os futuros bacharéis, para que a gente não repita isso. Um dos elos é a imprensa, o outro elo fundamental são os juristas, outro elo são os economistas, mas os juristas, no nosso caso, Marta, eles são super relevantes. E aí eu queria lembrar um último fato, que é a pesquisa que a gente fez na UFRJ, Manuel, Carol, Juliana Magalhães, Luciana Boatê, que está aqui presente, que a gente fez na UFRJ, e no nosso grupo ficamos com as bombas. Eu fiquei com a bomba do Rio Centro. Eu não fiquei com a bomba do Rio Centro, eu fiquei com o caso da bomba do Rio Centro. E esse caso da bomba do Rio Centro, ele foi uma farsa completa, não sei se vocês se lembram, foi uma farsa completa, uma cena forçada, um julgamento completamente artificial. O primeiro presidente da junta julgadora, ele até começou a trabalhar direitinho, começou a tentar investigar, mas ele foi substituído para ser colocado um cara chamado Job de Lorena, e esse coronel chegou a general graças a ele ter apagado o processo da bomba do Rio Centro. Ao que tudo indica, tinha outras bombas dentro do Rio Centro que não foram explodidas. Essa explodiu no colo do sargento Guilherme Pereira do Rosário. E o capitão Wilson sobreviveu e acabou aposentando-se como tenente-coronel no Colégio Militar em Brasília. Ou seja, é uma história não contada, é uma história não reproduzida. E tem um elemento mais grave, aí a gente toca na questão jurídica. Esse elemento mais grave é que o Ministério Público entrou com ação contra os responsáveis, inclusive Newton Cruz, e houve um trancamento da ação penal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com a alegação de que a legislação utilizada, que é a legislação de direitos humanos internacional, era esdrúxularia. É uma coisa assim... Esdrúxularia, alguma coisa do gênero. Esdrúxularia. Assim, o tema é tão absurdo que assim, é esdrúxula a utilização dessa legislação, que na realidade é a legislação que deve ser utilizada. Então eu queria chamar a atenção para isso, minha fala até ia ser mais, mas a gente já deu tempo, para que a gente tenha uma responsabilidade muito grande como juristas. Como juristas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e como professores, como tem muitos professores aqui e professoras, a gente tem, de alguma forma, que resgatar isso dentro da educação jurídica, para que a gente possa não repetir isso mais. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Bom que finalizamos, né, com a fala sobre o papel e a responsabilidade dos juristas nessa luta contra o fascismo. Queria agradecer a todos da mesa, a todos que estão nos ouvindo, aqui ouviu a primeira mesa do seminário, acordou cedo, temprano. E muito obrigada a todos.